Você sabe qual é o peso exato do silêncio? A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca ouvir o silêncio de verdade. Nas cidades, sempre existe um ruído de fundo. Um motor de geladeira, um carro passando longe, o vento batendo numa janela. Mas aqui, no coração geológico do deserto do Atacama, o silêncio tem peso. Ele pressiona os seus tímpanos para dentro. Ele é sólido. E, naquele dia específico, o silêncio tinha gosto de metal e cheiro de protetor solar de coco. Eu me lembro de olhar para o painel do Jeep Wrangler. O relógio digital marcava 11 horas e 42 minutos da manhã. O termômetro externo piscava em vermelho, 42 graus Celsius, 42. O número da resposta para a vida, o universo e tudo mais, segundo os livros de ficção. Mas ali, aquele número significava apenas uma coisa: a morte térmica de qualquer organismo que ficasse exposto por mais de 3 horas sem proteção. Eu ajeitei o ar-condicionado. O vento gelado bateu no meu rosto, criando uma falsa sensação de segurança. Uma bolha de tecnologia humana desafiando a natureza hostil lá fora. Ao meu lado, no banco do passageiro, estava Carla, minha esposa há 10 anos, minha sócia, a mulher por quem eu atravessei oceanos e escalei montanhas. Ela estava reclinada no banco de couro, parecendo uma atriz de cinema dos anos 60. Ela usava um lenço de seda italiana amarrado na cabeça para proteger o cabelo loiro do pó vermelho que, inevitavelmente, entrava pelas frestas. Ela usava óculos escuros grandes, de armação tartaruga, que escondiam os olhos dela. Eu não conseguia ver para onde ela estava olhando, mas eu sentia. Eu sentia a atenção irradiando do corpo dela como o calor saindo do asfalto. No banco de trás estava o Sebador Vargas, o homem que financiou a nossa expedição, o visionário que prometeu levar água para as aldeias esquecidas do norte. Ele estava quieto. O único som que vinha do banco de trás era o barulho dele tamborilando os dedos no vidro da janela. Tec, tec, tec. Um ritmo nervoso. Um ritmo de quem está esperando o momento certo para dar o bote. Ele bebia água mineral com gás de uma garrafa de vidro importada. Eu ouvia o som do gás escapando a cada gole. Sss. Aquele som me irritava, mas eu não sabia o porquê. Talvez fosse o meu instinto gritando, tentando me avisar que eu estava transportando cobras no meu carro. Eu segurei a mão da Carla em cima do câmbio. A pele dela estava fria, apesar do calor lá fora. Úmida. Estamos chegando, amor, eu disse. A minha voz saiu rouca de emoção. Eu esperei 5 anos por esse momento. 5 anos analisando mapas de satélite, estudando a densidade do solo, procurando falhas tectônicas onde a água pudesse se esconder. E agora, o GPS indicava que estávamos a apenas 2 quilômetros do ponto zero. O Aquífero Azul, o maior reservatório de água doce fóssil da América do Sul. Ela apertou a minha mão, mas não foi um carinho, foi um espasmo. Ela virou o rosto para mim. Eu vi o meu reflexo nas lentes escuras dos óculos dela. Eu vi um homem feliz, um homem ignorante. Bruno, ela disse. A voz dela estava estranha, fina, como se a garganta estivesse fechada. Finalmente chegamos. O fim da linha. O fim da linha? Que escolha curiosa de palavras. Eu achei que ela falava da viagem. Ela falava da minha vida. Eu desacelerei o carro. O terreno ficou irregular. Crostas de sal afiadas como lâminas cobriam o chão, misturadas com rochas vulcânicas negras. O pneu do Jeep esmagava o sal com um som de vidro quebrando. Crec, crec, crec. Parei o carro exatamente na coordenada marcada. Desliguei o motor. E foi aí que o silêncio nos atingiu. Aquele silêncio pesado, absoluto. O senador Vargas abriu a porta de trás. O calor entrou na cabine como um soco físico, seco, agressivo. Ele sugou a umidade dos meus olhos instantaneamente. Vamos, Bruno, o senador disse. Ele saiu do carro e limpou o terno de linho bege. Ele parecia deslocado ali, um homem de carpete e ar-condicionado no meio do inferno geológico. Vamos, eu respondi. Peguei meu tablet com os dados sísmicos, peguei meu martelo de geólogo. A Carla foi até o porta-malas. Eu ouvi o barulho do cooler sendo aberto, o barulho de gelo.
O que você está fazendo? Eu perguntei, sorrindo. Vamos brindar, ela disse. Ela apareceu segurando uma garrafa de champanhe e 3 taças de cristal. Taças finas, delicadas. Se o vento soprasse forte, elas quebrariam. Eu achei o gesto bonito, romântico. Eu me aproximei da borda da depressão geológica. Apontei para o chão. Está aqui no baixo, senador, eu disse batendo o pé na terra dura. 300 metros de rocha sedimentar. E depois, um oceano. Água pura, intocada há 10.000 anos. Sem poluentes, sem microplásticos. O suficiente para abastecer a região inteira por um século. É a salvação dessa gente. O senador Vargas sorriu. Um sorriso branco, perfeito, de quem gastou uma fortuna em dentistas. A salvação, ele repetiu. Ou o lucro. Água engarrafada vale mais que petróleo hoje em dia, Bruno. Você descobriu uma mina de ouro líquido. Eu franzi a testa. Não gostei do tom dele. A água é um direito humano, senador. O nosso contrato diz que o lucro vem da infraestrutura, não da venda da água. A água é do povo. Ele riu, uma risada curta, seca. Claro, Bruno, claro. Detalhes contratuais. Vamos beber. A Carla me entregou a taça. A mão dela tremia tanto que o champanhe quase derramou. Ao sucesso, ela disse. Ela não olhou nos meus olhos. Ela olhou para o horizonte, para o nada. Eu bebi. O champanhe estava morno, tinha gosto de metal, tinha gosto de despedida. Eu me virei de costas para eles. Eu queria marcar o ponto exato no GPS para iniciar a perfuração na semana seguinte. Eu estava focado na tela do aparelho, ajustando a precisão dos satélites. Eu não ouvi os passos. A areia fofa abafa tudo. Eu só senti a mudança na pressão do ar atrás de mim. Um instinto primitivo. O pelo da minha nuca arrepiou. Eu comecei a me virar, mas era tarde demais. O impacto foi devastador. Não houve dor no primeiro segundo. Houve apenas uma luz branca cegante que explodiu dentro do meu crânio, como se um flash de câmera tivesse disparado dentro do meu cérebro. Meus joelhos cederam, instantaneamente. A comunicação entre meu cérebro e minhas pernas foi cortada. Eu caí. O chão de sal lixou o meu rosto. Eu senti a pele da bochecha rasgar. Senti o gosto quente, metálico de sangue enchendo a minha boca. Eu tentava respirar, mas o ar não entrava. O meu diafragma estava paralisado pelo choque. Eu ouvia um zumbido agudo. Por cima do zumbido, vozes distantes, abafadas, como se estivessem falando debaixo d'água. Você bateu forte demais, Vargas. Era a voz da Carla. Ela parecia irritada, não preocupada comigo. Irritada com a sujeira. Bati o necessário, o senador respondeu. Ele estava ofegante. Eu ouvia a respiração pesada dele. Ele é um homem grande, Carla. Se ele levantasse, eu teria que atirar. E tiro faz barulho. Tiro deixa cápsula. Pancada na cabeça é acidente. Ele caiu, tropeçou e bateu a cabeça na rocha. É o que o laudo vai dizer. Eu tentava me mexer. Eu mandava o comando. Levanta, Bruno. Levanta e luta. Mas o meu corpo era um saco de areia inerte. Apenas os meus dedos da mão esquerda se mexiam, arranhando a terra. Senti mãos me revistando. Mãos rápidas, invasivas. O Vargas tirou meu celular satelital do cinto. Tirou a chave do Jeep do meu bolso. Tirou a minha carteira com todos os meus documentos. Ele pegou meu pulso. Senti ele desabotoar o meu relógio. O Rolex Submariner que foi do meu pai. Belo relógio, ele murmurou. Pena deixar enferrujar aqui. Ele roubou o relógio do meu pai enquanto eu sangrava aos pés dele. Carla. Eu tentei falar. Saiu apenas um gorgolejo de sangue. Eu abri um olho, a visão estava turva, tingida de vermelho. Eu vi as botas dela. Botas de couro marrom, de grife italiana. Elas estavam paradas a 10 centímetros do meu nariz. Eu estiquei a mão, tentei tocar o pé dela. Um gesto de súplica, um pedido de misericórdia. Ela recuou o pé, como se eu fosse uma barata suja. Não faz isso, Bruno, ela disse.
A voz dela era gelo puro. Não dificulta. Você sempre foi teimoso, sempre com essa mania de fazer o certo. O mundo não funciona assim, querido. O mundo é dos que pegam o que querem, e nós queremos a água. Eu vi o Vargas caminhar até o jipe. Ele abriu o capô, arrancou os cabos da bateria auxiliar e jogou longe na areia. Sabotagem. Para garantir que, mesmo se eu me arrastasse até o carro, ele não ligaria. Depois, ele foi até a minha mochila de sobrevivência. Ele tirou os 2 galões de água de 5 litros, a minha reserva técnica, a única coisa que poderia me manter vivo por 2 dias. Ele olhou para mim, ele sorriu e começou a despejar a água na areia. O som foi torturante. Glug, glug, glug. Eu vi a água cristalina, a água que eu passei a vida procurando, sendo bebida pela terra seca, desperdiçada. Era um insulto final. Você não vai precisar disso, Bruno, o Vargas disse. A cidade mais próxima fica a 180 quilômetros. Nesse calor, você dura 6 horas, talvez 8 se for forte. É uma morte limpa. Desidratação. O deserto vai te mumificar. A Carla já estava dentro do carro, no banco do motorista. Ela ligou o motor. O ronco do diesel soou como um monstro acordando. Ela subiu o vidro fumê. Ela se trancou na bolha de ar-condicionado dela. Ela não olhou para trás, nenhuma vez. Vamos, Vargas, ela gritou. Eu quero sair desse forno. O senador entrou, bateu a porta. Eles aceleraram. A areia vermelha subiu em nuvens grossas. Eu fechei os olhos para não ficar cego. Eu senti a vibração do chão diminuindo conforme eles se afastavam. O som do motor ficou mais baixo, até sumir. E então, o silêncio voltou. Mas agora era diferente. Agora era o silêncio da minha tumba. Eu estava sozinho, paralisado, sangrando, sem água, num lugar onde nem os abutres voam porque é seco demais para eles. Eu tentei chorar, mas a raiva secou as minhas lágrimas antes que elas nascessem. Eles me deixaram para morrer, mas eles cometeram um erro fatal. Eles deixaram o meu ódio vivo. E o ódio é a única coisa que não precisa de água para crescer no deserto. E eu jurei, ali, com a boca cheia de sal, eu vou sair daqui. Nem que eu tenha que beber o sangue da terra, nem que eu tenha que rastejar até o inferno e voltar. Eu vou voltar. E a Carla vai se arrepender de não ter me matado com as próprias mãos. O tempo no deserto não é linear. Ele é elástico. 1 minuto de dor pode durar 1 hora. 1 hora de sede pode durar 1 século. Eu fiquei deitado naquela posição por tempo demais. O sol se moveu no céu, mudando as sombras de lugar. A sombra do meu próprio corpo, que antes me protegia minimamente, desapareceu quando o sol ficou a pino. Meio-dia, o zênite. A radiação ultravioleta começou a cozinhar a minha pele. Eu senti o cheiro de cabelo queimado, cheiro de pele tostada. Eu sabia que precisava me mexer. Se eu ficasse ali, meu cérebro cozinharia dentro da caixa craniana. Usei cada grama de força de vontade que eu tinha. Apoiei os cotovelos no chão. Gritei. O som do meu grito foi patético. Um gemido rouco que morreu a 2 metros da minha boca. A tontura veio forte. O mundo girou em tons de roxo e amarelo. Concussão cerebral. Eu sabia os sintomas. Náusea, confusão, fotofobia. Mas eu forcei. Fiquei de 4, como um animal. Olhei ao redor. Nada. 360 graus de nada. Apenas a curvatura da terra tremeluzindo no calor. Eu vi o rastro dos pneus do jipe, as marcas profundas na crosta de sal. A tentação de seguir os rastros era enorme. A estrada, a civilização. Mas a minha mente científica, a parte do meu cérebro que a pancada não destruiu, fez o cálculo. 180 quilômetros, a pé, sem água, com 40 graus. Impossível. Eu morreria antes de andar 20 quilômetros. A estrada era a morte. Eu olhei para o outro lado, para o leste, as montanhas, a Cordilheira dos Andes. Elas estavam longe, talvez a 40 quilômetros. Mas montanhas significam sombra. Montanhas significam cavernas. E geologicamente falando, montanhas significam a possibilidade de água presa em fendas de rocha.
Era uma aposta arriscada, mas era a única aposta que eu tinha. Eu tirei a minha camisa de linho branca, rasguei uma manga, amarrei com força em volta da minha cabeça, cobrindo o ferimento na nuca que ainda pulsava sangue. Usei o resto da camisa para fazer um turbante improvisado, cobrindo o pescoço e as orelhas. O estilo Tuareg, eles sobrevivem no Saara assim, eu sobreviveria no Atacama assim. Fiquei de pé, balancei. Quase caí de novo. Dei o primeiro passo. O chão estalou. Dei o segundo. Comecei a marchar. Uma marcha lenta, arrastada. O passo do morto. A cada passo eu repetia o nome dela. Carla, passo. Carla, passo. Carla, passo. O nome dela era o meu metrônomo, o ritmo da minha vingança. Caminhei por 4 horas. A sede começou a mudar. No começo era apenas boca seca. Agora era uma dor física na garganta. Parecia que eu tinha engolido lâminas de barbear. A minha língua inchou tanto que eu não conseguia fechar a boca direito. Eu parei de suar. Isso era o pior sinal. Quando você para de suar no deserto, significa que o seu corpo entrou em colapso hídrico. Não tem mais água para refrigerar o sistema. A insolação é o próximo passo. O colapso dos órgãos. A morte. E então, o sol caiu. O pôr do sol no deserto é a coisa mais linda e aterrorizante do mundo. O céu sangra, vermelho, laranja, violeta. É como se o universo estivesse pegando fogo. Mas assim que a bola de fogo sumiu no horizonte, o calor foi embora com ela, instantaneamente. O vento mudou. O ar ficou gelado. A temperatura despencou 30 graus em 1 hora. Eu, que estava rezando por um pouco de frio, agora estava batendo o queixo de hipotermia. Eu estava sem camisa, ela estava na minha cabeça. O vento cortava minha pele queimada como facas de gelo. Eu precisava de abrigo. Encontrei uma pequena depressão no terreno, um leito seco de um rio antigo. Cavei um buraco na areia com as mãos, quebrando as unhas. Cavei fundo, tentando achar o calor residual da terra. Me enterrei ali. Cobri-me o corpo com areia até o pescoço. A areia funcionava como um isolante térmico. A noite caiu completa. As estrelas se acenderam, bilhões delas. O céu do hemisfério sul me encarava com indiferença cósmica. Eu comecei a delirar. A febre da insolação misturada com o frio da noite. Eu vi luzes, faróis de carro. Eles voltaram, pensei. Eles se arrependeram. A Carla voltou para me buscar. Eu tentei gritar, tentei sair do buraco. Mas as luzes não eram faróis. Eram apenas estrelas baixas no horizonte. Eu ri. Uma risada rouca, quebrada. Ninguém vai voltar, Bruno. Você está sozinho. A sede doía mais à noite. O corpo pede água para processar as toxinas. Eu me lembrei dos sacos plásticos de amostragem que eu tinha no bolso da calça. O Vargas não revistou meu bolso de carga na perna esquerda. Eu tinha 3 sacos e piloque de alta resistência. A minha mente de engenheiro acordou. Destilador solar. Eu aprendi isso na faculdade. Teoria de sobrevivência básica. Mas funcionaria aqui? Onde a umidade do ar é quase zero? Eu tinha que tentar. Eu precisava de líquido para evaporar. Mas não havia água. Não havia plantas. Só havia uma fonte de líquido num raio de 100 quilômetros. Eu mesmo. Eu saí do buraco. O frio me bateu forte. Cavei 3 buracos menores. Com muita dificuldade e muita dor, eu consegui urinar um pouco em cada buraco. A urina estava escura, cor de conhaque, sinal de falência renal iminente. Era veneno se eu bebesse direto, mas se eu destilasse, viraria água pura. Coloquei pedras no fundo para servir de receptáculo. Eu não tinha copos. Cobri os buracos com o plástico dos sacos e esticando bem. Coloquei uma pedra pequena no centro do plástico, criando um cone invertido. A física faria o resto. O calor da terra, que ainda estava morna no fundo, faria o líquido evaporar. O vapor subiria, encontraria o plástico gelado pela noite fria, condensaria em gotas e escorreria para o centro,
pingando na pedra limpa embaixo. Era um processo lento, gota a gota. Eu teria que esperar até o amanhecer. Voltei para o meu túmulo de areia. Fechei os olhos. Eu sonhei com o mar. Sonhei que estava mergulhando numa piscina de gelo. Acordei tremendo. Ainda era noite. E foi então que eu ouvi passos. Crack, crack, crack. Passos rítmicos no sal. Alguém estava caminhando na minha direção. Eu prendi a respiração. Será que o Vargas voltou para terminar o serviço? Para garantir que eu estava morto? Eu peguei uma pedra afiada na mão. Se fosse ele, eu ia furar o olho dele antes de morrer. Os passos pararam na beira do meu buraco. Eu olhei para cima. Não era o Vargas. Era um lobo. Ou uma rapola do deserto. Um cúpel. Os olhos dele brilhavam verdes no escuro. Ele me encarava. Ele sentia o cheiro do sangue na minha cabeça. Ele estava avaliando se eu ainda era uma ameaça ou se já era Jandar. Nós nos encaramos por um minuto eterno, predador e presa. Eu rosnei para ele, um som gutural, animal. Ele recuou. Ele sabia que eu ainda não estava pronto. Ele deu as costas e sumiu na noite. Volta aqui, eu pensei. Eu comeria você cru agora. A fome também estava chegando, mas a sede era a rainha. O amanhecer trouxe uma luz cinzenta. Eu me arrastei até os destiladores. Levantei o primeiro plástico com a delicadeza de um cirurgião. Lá embaixo, na pedra, havia uma pequena poça, talvez 2 colheres de sopa. Água, transparente, pura. Eu lambi a pedra. Aquele líquido morno foi a coisa mais deliciosa que já tocou a minha língua. Fiz o mesmo com os outros 2. No total, bebi talvez 50 mililitros, meio copinho de café. Não era suficiente para me salvar, mas era suficiente para me dar mais algumas horas para caminhar, para chegar nas montanhas. Eu levantei. O sol já estava nascendo, pronto para começar a tortura tudo de novo. Hoje não, sol, eu disse. Hoje eu ganho. E comecei a andar. O terceiro dia de caminhada é o momento em que a biologia humana aceita a derrota. As pernas já não obedecem mais a comandos conscientes. Elas se movem por espasmos elétricos, memória muscular de um animal que se recusa a deitar e morrer. Eu cheguei ao sopé das Montanhas Roxas exatamente ao meio-dia. O sol estava a pino, projetando sombras curtas e negras como tinta nanquim sobre o chão branco de sal. As minhas botas estavam destruídas. O couro italiano, que não foi feito para aquele terreno, estava rasgado pelas arestas afiadas das rochas. Meus pés sangravam dentro das meias, colando o tecido na pele com uma mistura de sangue seco e pus. Eu parei. Apoiei a mão numa pedra quente para não cair. Eu olhei para cima. A montanha se erguia na minha frente como uma muralha de cobre e granito intransponível. Eu não tinha forças para escalar. Eu ia morrer ali, na sombra da salvação. E então eu vi. Não era água. Era algo muito mais estranho e artificial naquele lugar esquecido por Deus. Era uma linha reta. A natureza não faz linhas retas. Rios serpenteiam. Montanhas são irregulares. O vento esculpe curvas. Aquilo era uma estrada. Uma trilha de terra batida e compactada, marcada por pneus pesados de caminhões, cortando a encosta da montanha como uma cicatriz cirúrgica. A adrenalina inundou meu sangue como uma droga. O meu coração, que batia lento e fraco como um tambor furado, disparou. Estrada significa carros. Carros significam pessoas. Pessoas significam água. Eu comecei a correr, ou o que eu achava que era correr. Na verdade, eu estava tropeçando rápido, caindo e levantando, arrastando uma perna que parecia madeira morta. E eu tentei gritar. Eu queria gritar socorro, aqui, qualquer coisa, mas a minha voz não existia mais. As minhas cordas vocais eram 2 tiras de couro seco esfregando uma na outra,
Saiu apenas o chiado, um som de fantasma. Eu subi a encosta da estrada, ignorando a dor lancinante nos pulmões, ignorando a tontura que fazia o horizonte girar. Quando cheguei ao topo da crista, eu vi o vale do outro lado. E o que eu vi me fez parar. O meu cérebro esperava uma cidade, um posto de gasolina, um oásis. Mas o que estava lá embaixo era uma ferida na terra. Uma mina a céu aberto, ilegal, clandestina, brutal. Caminhões velhos e enferrujados, sem placas de identificação, subiam e desciam as rampas de terra, carregando pedras verdes. Lítio bruto. O pó cinzento da mineração cobria tudo, matando a pouca vegetação que existia. Homens armados com fuzis automáticos velhos vigiavam o perímetro, sentados em cadeiras de plástico sob o sol. Barracas de lona camuflada estavam espalhadas de qualquer jeito. Não havia bandeiras de empresas, não havia capacetes de segurança coloridos, não havia lei. Era uma operação de cartel. Roubo de minério em escala industrial. O meu instinto de sobrevivência, a parte primitiva do cérebro, gritou: fuja, esconda-se. Eles matam testemunhas, eles enterram curiosos nessas valas e ninguém nunca acha os ossos. Mas o meu corpo gritou mais alto. Água. Eu vi um tanque-pipa estacionado perto de um gerador a diesel barulhento. Um tanque de plástico azul. A visão daquele azul quebrou a minha racionalidade. Eu não me importava se eles iam me torturar. Eu não me importava se eles iam me matar. Eu precisava beber antes de morrer. Eu desci a encosta, deslizando nas pedras soltas. Fui descuidado. O desespero me deixou barulhento. Uma avalanche de pedriscos desceu comigo, fazendo um barulho de cascata de pedras. O som alertou os guardas lá embaixo. 2 homens se viraram instantaneamente. Apontaram as armas. Fuzis pretos apontados para o meu peito. Eles gritaram algo em espanhol rápido, cheio de gírias locais que eu mal entendi. Eu levantei as mãos. Eu não tinha arma. Eu não tinha defesa. Eu caí de joelhos a 10 metros deles. A poeira da minha descida ainda estava no ar. Um dos guardas veio até mim. Ele cheirava a tabaco barato e suor azedo. Ele não fez perguntas. Ele chutou as minhas costelas com uma bota de biqueira de aço. Eu rolei no chão, tossindo poeira e sentindo o osso estalar. Ele colocou o cano frio do fuzil na minha testa. O metal gelado contra minha pele queimada de sol foi um choque. Eu fechei os olhos. Esperei o estouro. Esperei o fim. Acaba logo, eu pensei. Pelo menos a sede vai passar. Pelo menos eu não vou sentir mais nada. Mas o tiro não veio. Ouvi uma voz diferente. Uma voz grave, arranhada, autoritária. Alto! Abri um olho. Um homem alto, com o rosto queimado de sol num tom de mogno e óculos espelhados estilo aviador, se aproximou. Ele usava um chapéu de cowboy sujo e uma camisa aberta no peito, exibindo correntes de ouro. Ele era o dono daquilo tudo. Ele olhou para mim, não com ódio, mas com curiosidade, como quem olha para um inseto estranho que pousou na mesa. Ele olhou para as minhas mãos, mãos de geólogo. Calejadas, sim, mas finas. Mãos de quem segura caneta, lupa e martelo de rocha, não pá e picareta pesada. Ele olhou para o meu pulso e viu a marca branca na pele onde ficava o meu relógio Rolex roubado. Quem é você? Ele perguntou. A voz dele era calma, o que era mais assustador do que os gritos. Polícia? Espião da concorrência? Não, eu sussurrei. A palavra arranhou minha garganta. Geólogo. Perdi. Deserto. Ele agachou na minha frente, tirou os óculos espelhados. Os olhos dele eram pretos, pequenos e sem alma. Olhos de tubarão. Geólogo, é? Ele pegou uma pedra do chão, uma pedra verde que tinha caído de um dos caminhões, jogou no meu colo. O que é isso? Ele perguntou. Era um teste. O teste da minha vida. Se eu errasse, eu morria. Se eu acertasse, talvez eu tivesse utilidade. Eu peguei a pedra. Meus dedos, mesmo trêmulos, reconheceram a textura vítrea instantaneamente. O peso específico. A clivagem.
Espodumênio, eu disse, forçando a voz a sair. Silicato de lítio e alumínio. Mas, eu tossi, baixo teor. Vocês estão cavando no lugar errado. Essa rocha é lixo. O filão rico, o veio principal, está a 200 metros a oeste, na falha de quartzo rosa. Eu vi a formação quando desci. O homem sorriu, um sorriso lento que revelou dentes com obturações de ouro. Ele olhou para a montanha a oeste, depois olhou para mim. Olha só, ele disse para os guardas. O morto sabe falar e o morto entende de pedras. Ele levantou, fez um sinal preguiçoso com a mão para os guardas baixarem as armas. Não matem ele, ainda. Ele chutou um cantil de metal na minha direção. Bebe. E depois, acorrenta ele na tenda 4. A gente precisa de um farejador de pedras. O gringo acabou de ser promovido a cachorro da mina. Eu agarrei o cantil. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei um pouco no queixo. Eu bebi. A água estava quente. Tinha gosto de metal, de gasolina e de boca de outra pessoa. Mas foi a melhor água que eu já bebi em toda a minha existência. Eu senti o líquido descendo, hidratando cada célula, acordando meu corpo para a dor. Eles me levantaram pelos braços, me arrastaram pela terra batida. Me levaram até uma tenda suja, colocaram uma corrente de ferro enferrujada no meu tornozelo esquerdo, prenderam a outra ponta num bloco de motor de caminhão enterrado no chão. O cadeado fez um clique final. Aquele som. Clique. Aquele som marcou o fim da minha liberdade. Eu não era mais Bruno. Eu não era mais marido. Eu não era mais um cidadão com direitos. Eu não era mais humano. Eu era uma ferramenta, um bem durável do inventário do cartel. Eu olhei para o céu através de um buraco na lona rasgada da tenda. O céu estava começando a ficar roxo com o anoitecer. A Carla estava a 200 quilômetros dali, provavelmente tomando um banho quente num hotel de luxo, lavando a poeira da viagem e planejando como gastar o dinheiro do aquífero. E eu estava aqui, acorrentado como um animal, mas eu estava vivo. E enquanto eu tiver fôlego, eu vou cavar. Não para achar lítio para eles, mas para achar o caminho de volta para a garganta dela. A noite caiu sobre o acampamento. O som dos geradores a diesel e das risadas dos homens bêbados encheu o ar. Eu fechei os olhos e senti o peso da corrente na minha perna. A primeira etapa da sobrevivência tinha acabado. Agora começava a etapa do ódio. E o ódio é um combustível que queima devagar, mas queima quente. 18 meses, 540 dias. Esse foi o tempo exato que levei para deixar de ser humano e virar parte da paisagem. Na mina ilegal, eu perdi o meu nome. Eles pararam de me chamar de Bruno na segunda semana. Eles começaram a me chamar de El Zahir, o bruxo, porque eu olhava para a terra seca, provava a poeira na ponta da língua e dizia: cavem aqui. E eles cavavam. E eles achavam água. Ou achavam um veio de lítio puro. Eu os deixei ricos. O cartel prosperou como nunca. E em troca dessa riqueza, eles me deram a vida. Uma vida de cão acorrentado, é verdade. Mas uma vida. E enquanto eu estivesse vivo, a chama da vingança continuaria acesa. A minha pele, que antes queimava e descascava no sol, virou couro, grossa, escura, cheia de fissuras profundas onde a poeira vermelha de ferro se instalou para sempre como tatuagens naturais. A minha barba cresceu até o peito, emaranhada, dura como arame e branca de sal. Eu perdi a visão do olho esquerdo temporariamente por 3 meses por causa de uma infecção causada por poeira de minério. E quando a visão voltou, a córnea ficou com uma cicatriz branca leitosa. Eu parecia um monstro do deserto, um espectro bíblico. E eu gostava disso, porque monstros não sentem saudade de casa. Monstros só sentem fome. E a minha fome não era de comida. O chefe da mina, um homem chamado Ramírez, começou a confiar em mim.
A ganância dele superou a cautela. Ele soltou as correntes dos meus tornozelos durante o dia para que eu pudesse caminhar pelo perímetro e prospectar novos pontos de escavação. Ele ria, bebendo tequila quente, e dizia para os homens: El Zahir não foge. O deserto lá fora é a morte certa. Aqui ele tem comida e água. Ele sabe o lugar dele. Mal sabia ele. Eu não fugia porque eu não sou estúpido. Eu não ia sair correndo para morrer de sede de novo. Eu estava esperando. Eu estava mapeando. Eu sabia onde eles guardavam os galões de diesel. Sabia onde ficavam as chaves das picapes. Sabia a rotina de troca de guarda da madrugada. E, o mais importante, eu sabia ler o céu. Eu aprendi a ler a atmosfera do Atacama melhor do que qualquer livro. Foi numa tarde de agosto que eu vi os sinais. O céu não estava azul. Ficou amarelo doente. Um tom de enxofre. O vento, que soprava constante, parou de repente. O silêncio pesou nos ouvidos. Os pássaros e os lagartos sumiram para dentro das tocas. Era o vento branco, uma tempestade de areia e sal que acontece uma vez a cada década. Uma parede de destruição que cega radares, arranca a pele e soterra acampamentos. Os guardas não viram. Eles estavam ocupados jogando cartas e bebendo na sombra, mas a tempestade vinha do norte, silenciosa e mortal. Eu fui até a minha tenda, calmamente. Enchi 2 cantis de água que eu tinha roubado e escondido debaixo da terra nas últimas semanas. Amarrei trapos em volta do rosto e várias camadas, deixando apenas uma fresta estreita para os olhos. Peguei a minha picareta de geólogo, a minha ferramenta de trabalho, a minha única amiga, a minha arma. Quando a tempestade bateu, foi como o fim do mundo. O dia virou noite em segundos. A areia gritava contra o metal das barracas como 1000 lixas. Visibilidade zero. O acampamento virou um caos absoluto. Homens corriam, gritando, tentando segurar as lonas que voavam. O gerador explodiu com um curto-circuito causado pela estática da areia. Escuridão total. Era a minha deixa. Eu não corri para longe imediatamente. Eu corri para o escritório do Ramírez. Um container de metal adaptado. Ele estava lá dentro, tentando salvar os maços de dinheiro e o radiocomunicador via satélite. A porta abriu com o vento. Ele me viu entrar, uma figura coberta de trapos surgindo da tempestade. Ele puxou a pistola dourada da cintura. "Onde você vai, Zahir? Volta para sua toca!" Eu não parei. Eu não hesitei. Ele atirou. O vento e a areia desviavam tudo, ou o medo fez a mão dele tremer. A bala bateu na parede de metal. Eu avancei. Levantei a picareta. Não houve discurso de herói, não houve luta coreografada. Houve apenas um golpe, seco, brutal. A ponta da picareta encontrou o alvo. Ele caiu sobre a mesa cheia de dinheiro sujo. Eu não senti remorso. Eu senti justiça. Eu peguei o rádio satelital. Peguei o maço de dólares que estava na mesa. O dinheiro que ele fez vendendo meu lítio. Peguei a chave da picape blindada dele. Saí pro inferno de areia. Tentei chegar na picape, mas o vento era tão forte que quase virou o veículo estacionado. A areia já cobria metade das rodas. Não dava para dirigir. A areia fina entupiria o filtro de ar do motor em minutos, e eu ficaria encalhado para morrer. Eu teria que ir a pé. A loucura! Suicídio! Ninguém caminha no vento branco. Mas eu não sou ninguém. Eu sou o homem que já morreu uma vez e voltou. Eu me amarrei numa corda guia que eu tinha preparado. Usei a bússola geológica analógica que eu guardava no bolso. A única coisa que o Vargas não levou porque achou que era a velharia sem valor. Apontei a agulha para o oeste, para o mar, e comecei a andar. A areia cortava a minha roupa. O barulho era ensurdecedor. Eu não via a minha própria mão na frente do rosto. Eu caminhei por 2 dias dentro da tempestade. Dormi em buracos que cavei com as mãos sangrando. Bebi a água racionada gota a gota. Eu era um fantasma atravessando o limbo. A minha mente desligou. Só restou o comando: andar, andar, andar. Quando o vento parou, na manhã do 3º dia, eu estava na beira de uma estrada asfaltada, a rodovia Pan-Americana.
Eu vi o asfalto negro brilhando no sol. Eu caí de joelhos. Beijei o piche quente. Civilização! Um caminhão de carga parou. O motorista desceu, assustado com a figura que saiu do deserto. Eu devia parecer um demônio de poeira. Amigo, você precisa de ajuda? Água? Hospital? Ele gritou. Eu levantei. Olhei para ele com meu único olho bom. Minha barba, cheia de sal, balançava no vento. Não, eu disse. A minha voz era um trovão rouco que eu não reconhecia. Eu não preciso de hospital. Eu preciso de uma carona até a cidade. E preciso de um telefone. Eu subi na cabine. O ar-condicionado bateu no meu rosto, me lembrando do dia da traição. Eu olhei no espelho retrovisor do caminhão. O Bruno, que a Carla abandonou, não existia mais. Aquele homem morreu na areia. O homem no espelho era perigoso. O homem no espelho tinha sobrevivido ao inferno. E agora ele ia trazer o inferno para ela. Enquanto o caminhão rodava, eu liguei o rádio satelital que roubei do Ramírez. Sintonizei nas notícias locais. O sinal chiou e depois limpou. A voz do locutor encheu a cabine. É hoje, ouvintes, a grande inauguração do Oasis Blue Resort, o empreendimento bilionário da viúva Carla Mendes e do senador Vargas, construído sobre o recém-descoberto aquífero da Esperança. A festa promete parar o país. Viúva. Ela me declarou morto. Ela construiu um império sobre o meu cadáver teórico. Eu sorri. Meus dentes brancos brilharam na escuridão da minha barba suja. A festa vai ser linda, Carla, eu pensei, olhando para a estrada que me levava de volta para ela. Pena que o convidado de honra vai chegar sem convite e vai trazer um presente que ninguém vai esquecer. A cidade de São Pedro de Atacama não mudou nada. E mudou tudo. As ruas de terra batida ainda estavam lá, refletindo o sol impiedoso como espelhos de barro. As casas de adobe branco ainda brilhavam como ossos expostos de animais pré-históricos. Mas o ar estava diferente. O ar não cheirava mais apenas a poeira antiga e enxofre vulcânico. O ar cheirava a dinheiro novo, cheirava a protetor solar caro, a gasolina de alta octanagem de carros alugados e a promessas falsas. Eu desci do caminhão de frutas na periferia, naquela zona cinzenta onde a cidade turística encontra o deserto real e impiedoso. O motorista não quis aceitar o dinheiro sujo que ofereci. Ele olhou para as minhas mãos, cobertas de calos grossos e cicatrizes de queimadura química, e depois olhou para o meu rosto, onde a pele nova e rosada brigava com o couro velho e curtido pelo sol da mina. Guarda, amigo, ele disse com pena nos olhos. Você vai precisar mais do que eu. Ele tinha razão. Eu precisava de muito mais do que dinheiro. Eu precisava de uma nova vida. Eu precisava de uma nova pele. Eu caminhei pelas ruas estreitas como um espectro. As pessoas, turistas europeus com suas roupas técnicas coloridas e câmeras pesadas no pescoço, desviavam de mim instintivamente. Mães locais puxavam os filhos para perto das saias. Eu era a personificação do pesadelo do deserto. Sujo, queimado, manco. Um homem que o deserto mastigou, engoliu e cuspiu de volta porque era indigesto demais. Eu parei numa banca de jornal na rua principal. E lá estava ela. Um outdoor gigante na entrada da cidade. A foto da Carla. O sorriso dela era o mesmo de sempre. Aquele sorriso de vendedora de imóveis que te convence a comprar areia no deserto. Ela segurava uma taça de água cristalina contra o sal poente. O slogan dizia em letras douradas: Oasis Blue Resort. A vida brota onde a visão alcança. Visão. A visão que ela roubou de mim enquanto eu sangrava na areia 200 quilômetros dali, achando que ia morrer. Eu apertei os punhos dentro dos bolsos do casaco roubado. Senti as unhas longas, sujas e quebradas, furando a palma da mão. A dor física me ancorou na realidade. Eu não podia ir até lá e gritar. Eu não podia invadir o escritório do senador Vargas com uma picareta na mão.
Ele controlava a polícia local. Ele era a lei naquela região esquecida. Se eu aparecesse agora, eu seria preso como um vagabundo louco e perigoso, ou desapareceria de novo. E dessa vez seria numa cova funda de cal, onde ninguém nunca me acharia. Eu precisava de estratégia. Eu precisava deixar de ser o Bruno, o geólogo acadêmico de óculos finos e ideais humanitários, e assumir a forma do monstro que eles criaram. Usei o dinheiro do cartel. Maços de dólares com cheiro de mofo e sangue seco. Aluguei um quarto num cortiço na zona industrial, longe dos hotéis boutique e dos cafés gourmet. Um lugar sem perguntas, pagamento adiantado em dinheiro vivo. O quarto era pequeno, abafado, com cheiro de inseticida e suor antigo, mas tinha uma porta que trancava e uma pia com água corrente. Fui para o banheiro. O espelho estava quebrado, rachado no meio, mas mostrava o suficiente para eu sentir nojo. Eu peguei uma tesoura enferrujada que comprei na mercearia da esquina. Comecei a cortar. A barba de 18 meses caiu na pia em tufos grossos, pelo grisalho, duro, endurecido pelo sal e pela poeira de minério. Quando terminei de raspar, o rosto que me olhou de volta era o de um estranho. A pele por baixo da barba estava pálida, contrastando violentamente com o couro curtido das bochechas e da testa. A cicatriz no meu olho esquerdo, onde a infecção da mina comeu a carne, era uma linha branca e grossa, que puxava a pálpebra para baixo num eterno olhar de desconfiança. Eu parecia um mercenário. Um homem que já matou para sobreviver e faria de novo por um prato de comida. Prazer, Saulo, eu disse para o reflexo distorcido. Esse seria meu nome, Saulo. Um nome forte, um nome de quem tem uma missão. Passei uma semana apenas observando. O resort ficava a 10 quilômetros da cidade. Uma fortaleza de muros brancos imaculados e palmeiras importadas que não pertenciam àquele ecossistema árido. Eu fui até lá de bicicleta. Parei numa colina próxima, camuflado entre as rochas vermelhas. Usei um binóculo militar de alta precisão que roubei do caminhão do Ramírez. O que eu vi me fez chorar. Não de tristeza, de fúria pura. Água. Tanta água. Havia piscinas de borda infinita que se fundiam com o horizonte, criando uma miragem azul surreal sobre a terra vermelha. Chafarizes jorrando litros por segundo para o ar seco, evaporando inutilmente apenas pela estética da riqueza. Um campo de golfe. Grama verde esmeralda no meio do deserto mais árido do mundo. Cada folha daquela grama bebia a água que eu descobri para salvar as aldeias locais. Cada gota que evaporava naqueles chafarizes era um insulto à minha sobrevivência. Eles transformaram a minha missão humanitária num playground para bilionários que queriam brincar de Lawrence da Arábia com ar-condicionado e serviço de quarto. Eu vi os caminhões de serviço entrando e saindo pelo portão lateral. Jardinagem e paisagismo, claro. Manter aquela grama viva no inferno exigia um exército de homens. Homens descartáveis, homens que ninguém olha no rosto. Era a minha entrada. A invisibilidade social seria a minha armadura. Fui até o portão de serviço na manhã seguinte. Havia uma fila de homens procurando trabalho. O capataz era um homem gordo, suando em bitas, com uma prancheta na mão e um ar de superioridade. Ele escolhia os trabalhadores como quem escolhe gado no mercado. Você, ele apontou para mim com a caneta. Sabe mexer com um sistema de irrigação? Eu baixei a cabeça. Cobri parte do rosto com um lenço estilo trabalhador rural, deixando apenas os olhos de fora. Sim, patrão. Trabalhei nas minas de lítio. Conheço bombas, conheço tubos de alta pressão, sei fazer a água correr onde ela não quer ir. Minha voz saiu rouca, destruída pela areia. Perfeita para o personagem. Ele olhou para as minhas mãos, viu os calos, viu a força bruta que eu ganhei quebrando pedras. Contratado. Mas olha aqui, o hóspede não quer ver gente feia. Você trabalha de cabeça baixa. Se um hóspede olhar para você, você vira estátua ou arbusto, entendeu? Sim, senhor. Entrei. O choque térmico foi imediato. Dentro dos muros do resort, a temperatura caía 5 graus por causa da umidade artificial gerada pelos aspersores. O cheiro de cloro e flores exóticas mascarava o cheiro natural de enxofre do deserto. Me deram um macacão verde e uma pá. Vai limpar os filtros da piscina principal, o capataz mandou.
Eu caminhei pelos jardins luxuriantes. Eu vi a estrutura geológica por baixo de tudo aquilo. Eu sabia exatamente onde eles tinham perfurado. O Poço 1 ficava debaixo do restaurante 5 estrelas. O Poço 2, debaixo do spa de luxo. Eles estavam drenando o aquífero numa velocidade suicida. Em 10 anos, aquilo tudo secaria e o solo colapsaria. Eles estavam matando o futuro por um lucro rápido, e eu era o único que sabia a data do óbito. Cheguei à piscina principal, e então eu a vi. Carla. Ela estava deitada numa espreguiçadeira acolchoada, debaixo de um guarda-sol branco de linho. Usava um biquíni dourado que brilhava no sol. Bebia um drink colorido com um canudo de vidro. O senador Vargas estava ao lado dela, falando ao telefone, gesticulando como se fosse dono do mundo. Eu estava a 5 metros deles. 5 metros. A distância de um salto. A distância de um golpe de pá na cabeça. O meu corpo tensionou como uma mola. O sangue pulsou nas minhas têmporas tão forte que achei que eles ouviriam. Mata. Mata agora. Acaba com isso. Mas eu segurei. Eu me agachei. Comecei a limpar o filtro da piscina fingindo ser invisível. A Carla baixou os óculos escuros. Ela olhou na minha direção. O meu coração parou por um segundo. Será que ela reconheceria os ombros? A nuca? O jeito de segurar a ferramenta? Ela olhou e desviou o olhar com total indiferença. Para ela, eu era parte da paisagem. Eu era um arbusto, um aspersor, um ninguém. Essa água está divina, Vargas, ela disse. A voz dela flutuou até mim, clara e cristalina. Você acredita que o Bruno dizia que isso aqui tinha que ser de graça para os índios? Pobre Bruno, tão sem visão de mercado. Esquece o Bruno, querida, o Vargas riu, desligando o telefone. Ele é poeira agora, o deserto já cuidou dele. O mundo é dos vivos, o mundo é nosso. Eu apertei a grade de metal do filtro com tanta força que o metal entortou na minha mão. Poeira. Sim, eu sou poeira. Eu sou poeira, Carla. Mas a poeira entra nos olhos e cega. A poeira entra nas engrenagens e trava a máquina. A poeira sufoca. Vocês construíram um império sobre a água que eu achei, mas esqueceram que a água obedece à gravidade, e a gravidade está do meu lado. Eu me levantei devagar, com a cabeça baixa, e me afastei. Eu tinha o acesso, eu tinha o ódio, e agora eu tinha o plano. Eu não ia apenas matar o negócio deles, eu ia transformar o paraíso deles num esgoto a céu aberto. O subsolo do resort era um universo paralelo. Enquanto lá em cima os hóspedes dormiam envoltos em lençóis de algodão egípcio e silêncio acústico, aqui embaixo o barulho das bombas hidráulicas era ensurdecedor e constante. Era o coração mecânico da besta, e eu estava prestes a causar um infarto fulminante nela. Eu esperei até as 3 da manhã de quinta-feira. O turno da manutenção trocava às 4. Eu tinha uma janela de 1 hora de cegueira operacional, onde a vigilância era relaxada. Desci pela escada de serviço atrás da lavanderia, segurando minha caixa de ferramentas roubada junto ao peito para não fazer barulho. O cheiro de graxa, óleo diesel e umidade me receberam como um velho amigo. Eu me sentia mais em casa ali, entre os tubos de aço e válvulas de pressão, do que na luz do sol. A casa de máquinas principal era vigiada por uma câmera rotativa no teto. Eu cronometrei o movimento dela mentalmente por 2 dias enquanto varria o corredor. Ela tinha um ponto cego de exatos 7 segundos quando virava a lente para o corredor sul. 1, 2, 3. Corri. Deslizei por baixo do campo de visão da lente. Entrei na sala das bombas e fechei a porta suavemente atrás de mim. Lá estavam elas. 4 bombas industriais gigantes, daquelas usadas em mineração, pintadas de azul royal. Elas puxavam a água do aquífero a 300 metros de profundidade com uma voracidade assustadora. O som era hipnótico, um zumbido grave que fazia o chão vibrar. Elas estavam sugando a alma do deserto para encher as banheiras de hidromassagem do senador Vargas e regar a grama importada. Eu fui direto para o painel de distribuição hidráulica. Eu não precisava quebrar nada. Se eu quebrasse um cano agora, o alarme de pressão tocaria e a segurança desceria em minutos. Eu precisava fazer um bypass, um desvio cirúrgico e silencioso. Localizei a tubulação de descarte de esgoto,
Um cano de PVC marrom grosso que passava perigosamente perto da linha principal de alimentação dos chafarizes decorativos e das piscinas. Era um erro de projeto grosseiro, ou preguiça do empreiteiro que quis economizar espaço. Para mim, era um presente divino. Peguei minha chave de grifo. O metal estava frio na minha mão. Comecei a soltar os parafusos da flange de conexão do cano de esgoto. O esforço fez meus músculos queimarem. A porca estava emperrada pela ferrugem. A cada volta forçada da chave, eu lembrava de um dia no deserto. Uma volta, a sede queimando minha garganta. 2 voltas, o sol cozinhando minha pele. 3 voltas, o rosto da Carla rindo enquanto o carro se afastava. A raiva me deu força. O parafuso cedeu com um estalo metálico. Consegui abrir a conexão. O cheiro de esgoto vazou instantaneamente, forte, podre e sufocante. Eu nem pisquei. Eu já respirei coisas piores na mina do cartel. Conectei a mangueira de alta pressão industrial que eu tinha preparado e escondido dentro da minha calça. Fiz a ponte entre o cano marrom de detritos e o cano azul de água limpa. Instalei uma válvula de retenção manual no meio da conexão. Deixei a válvula fechada. Por enquanto, tudo fluiria normalmente. A água limpa continuaria indo para as piscinas. O esgoto continuaria indo para a fossa séptica. Ninguém notaria a diferença. Mas no sábado à noite, durante o discurso da Carla, eu só precisaria descer aqui e girar essa válvula vermelha 90 graus. A pressão negativa das bombas faria o resto. O esgoto seria sugado e injetado na linha de água limpa com força total. Seria uma erupção bíblica de sujeira. Terminei a instalação às 3h45. Minhas mãos estavam sujas de graxa. Limpei as digitais da válvula com um pano embebido em álcool. Cobri a mangueira nova com graxa velha e poeira do chão, para parecer que ela sempre esteve ali, parte do encanamento original. Eu estava saindo, pronto para voltar para o meu quarto, quando vi algo em cima da mesa do chefe da manutenção. Uma pasta preta de couro, com o brasão dourado do Senado Federal. A curiosidade falou mais alto do que a prudência. Sou um homem de ciência, e a ciência busca dados. Papéis fora do lugar são dados importantes. Abri a pasta. Não eram plantas hidráulicas, eram relatórios geológicos confidenciais. A data era da semana passada. Nível do aquífero, queda de 15% em apenas 6 meses de operação de teste. Risco de colapso salino, alto. O solo estava cedendo. Recomendação técnica: reduzir a extração em 80% imediatamente ou o lençol freático será contaminado por salmoura irreversivelmente. E, grampeado no final do relatório técnico, havia um e-mail impresso, uma resposta do senador Vargas para Carla. Eu li as palavras e senti um frio na espinha que não vinha do ar-condicionado. Ignore o relatório técnico. Se a gente reduzir a água, o gramado morre. E os investidores árabes desistem da compra. Mantenha as bombas em 100% da capacidade. Se o aquífero secar ou salinizar em 5 anos, não importa. Até lá, a gente já vai ter vendido o resort, embolsado o lucro e estar morando em Mônaco. O problema da falta de água vai ser dos locais e dos índios. Eu tirei uma foto do documento com meu celular barato, tremendo de ódio. Eles não eram apenas ladrões que roubaram minha ideia. Eles eram assassinos ambientais. Eles sabiam que estavam matando a região inteira, condenando as aldeias à seca eterna, e não se importavam. Eles trocavam o futuro de milhares de pessoas por 5 anos de luxo em Mônaco. Isso tirou qualquer pingo de dúvida ou remorso moral que eu ainda pudesse ter sobre o que eu ia fazer. Se eu inundasse a festa com esgoto, seria pouco. Eles mereciam se afogar na lama. Guardei o celular. Saí da sala de máquinas 5 minutos antes da troca de turno. Subi para o jardim. O sol estava nascendo atrás das montanhas e pintando o céu de lilás. As primeiras luzes da manhã iluminaram a piscina principal. A água azul turquesa brilhava, parada, inocente. Eu olhei para ela. Tão limpa, tão roubada. Aproveitem o banho matinal, eu sussurrei para a água. Porque a maré vai virar. E vai ser uma maré negra. Passei o resto da sexta-feira trabalhando como um robô. Cortei a grama sobre o sol quente. Podei as palmeiras imperiais. O resort estava em frenesi absoluto.
Caminhões de buffet chegando com caixas de lagosta e caviar. Equipes de som e luz montando um palco gigante sobre a piscina. Era a festa da água. O ingresso custava $5.000 por cabeça. A elite do país e investidores internacionais estariam lá. Eu via Carla supervisionando a montagem do palco. Ela gritava com os decoradores, apontando o dedo. Eu quero mais flores brancas. Tem que parecer o céu na terra. Não economizem. Ela estava nervosa, elétrica, mas exalava poder. Ela usava um colar de diamantes no pescoço que brilhava tanto que doía os olhos. Diamantes comprados com a minha sede. Diamantes comprados com a seca futura daquelas terras. Eu me aproximei dela, empurrando meu carrinho de mão cheio de folhas secas e galhos. Parei a 2 metros dela. O meu cheiro de suor e terra contrastava com o perfume francês. Dela. Ela nem olhou para o meu rosto. Ela estava ocupada demais escolhendo a posição dos canhões de luz azul. Ei, você! Eu não quero sua garbazada aqui ajeitosada. Tira isso daqui agora. Tá cheirando mal e atrapalhando a visão. Eu parei. O impulso de pegar a tesoura de poda que estava no meu cinto e acabar com tudo ali foi violento. Minha mão tremeu no cabo de madeira do carrinho. Seria tão fácil. Um movimento. Sim, senhora, eu disse. Minha voz saiu rouca, submissa, irreconhecível. Rápido, o senador vai chegar para a vistoria e eu não quero sujeira no caminho dele. Eu me afastei, puxando o carrinho. Não quer sujeira, eu pensei. Você vai ter tanta sujeira, Carla. Você vai nadar nela. E o senador também. Voltei para o alojamento dos funcionários nos fundos do terreno. Debaixo do meu colchão fino de espuma, estava minha roupa para a noite de sábado. Não um terno. Eu não ia me disfarçar de convidado. Eu ia usar o meu uniforme de manutenção. Um macacão verde sujo, com o nome da empresa bordado. Porque eu queria que eles vissem. Quando o caos começasse, eu queria estar lá, parado, assistindo. Eu queria que eles vissem que a destruição veio das mãos que eles desprezaram. Das mãos que eles acharam que estavam mortas e enterradas. Faltavam 24 horas. Eu fechei os olhos e tentei dormir. Mas eu só via canos estourando e lama negra cobrindo os diamantes. O sábado chegou quente. O ar estava elétrico e seco. A contagem regressiva tinha acabado. Era hora de abrir as comportas do inferno. A noite de sábado caiu sobre o deserto como um manto de veludo azul escuro, pontilhado por estrelas que pareciam frias e distantes. Mas dentro dos muros do Oasis Blue Resort, a noite era dia. Canhões de luz varriam o céu. A música de uma orquestra sinfônica ao vivo preenchia o ar, competindo com o som suave das 30 fontes e chafarizes que decoravam o salão principal ao ar livre. O tema da festa era pureza. O código de vestimenta era rigoroso, branco total. Eu observava das sombras, escondido atrás de uma sebe de hibiscos. Era uma visão impressionante. 300 pessoas, a nata da sociedade, políticos, investidores árabes, celebridades, todos vestidos de branco imaculado. Sedas, linho, algodão egípcio. Eles pareciam anjos. Anjos bêbados de champanhe e arrogância, celebrando o roubo da natureza em cima de um tapete persa estendido sobre a areia. A Carla estava no palco montado sobre a piscina principal. Ela usava um vestido de gala branco, justo, cravejado de cristais que imitavam gotas de água. Ao lado dela, o senador Vargas, num smoking branco com uma faixa azul. Eles pareciam um rei e a rainha de um império de miragem. Eu olhei para o meu relógio de pulso barato de plástico. 21 horas. Hora do discurso. Hora da verdade. Apertei o cabo da minha pá com força. Eu estava usando meu macacão verde sujo de graxa e terra. Eu era a única mancha naquela pintura perfeita, e eu estava prestes a aumentar essa mancha. Carla pegou o microfone. A voz dela, amplificada, ecoou pelo resort. Boa noite a todos, ela disse, sorrindo aquele sorriso de predadora. Há 2 anos, este lugar era apenas areia e morte. Dizia-se que nada podia crescer aqui. Mas nós tivemos a visão. Nós tivemos a coragem de perfurar onde ninguém ousava. E nós achamos o milagre. Aplausos educados. Taças de cristal tilintando.
O aquífero que corre sob nossos pés é eterno. O senador completou, mentindo com a facilidade de quem respira. É um presente de Deus para nós, os escolhidos para administrar essa riqueza. Hoje, nós inauguramos não só um hotel, mas uma nova era de abundância. Eu me afastei das sombras. Caminhei em direção à porta de serviço da cozinha. Ninguém me parou. Os seguranças estavam ocupados vigiando a entrada principal e os paparazzis. Ninguém olha para o jardineiro que entra para guardar a ferramenta. Desci as escadas para o subsolo. O barulho da festa sumiu, substituído pelo zumbido grave das bombas. O ar ficou pesado, quente. Entrei na sala de máquinas. A luz fluorescente zumbia. Caminhei até o painel de distribuição. Lá estava ela, a minha obra de arte, a válvula vermelha que eu instalei na madrugada anterior. Ela estava fechada, segurando a pressão do esgoto do hotel. 3 dias de dejetos acumulados na fossa pressurizada, esperando para sair. E, misturado a isso, a lama negra e fétida do fundo do tanque de decantação. Coloquei a mão na válvula. O metal estava frio. Eu fechei os olhos por um segundo. Lembrei da sede. Lembrei de lamber o plástico sujo para beber 3 gotas de urina destilada. Lembrei da Carla, jogando minha água na areia. Isso não é vingança, eu disse para o silêncio da sala. Isso é justiça hidráulica. Girei a válvula. O metal rangeu. Cric. Abriu. Senti a vibração no chão. O cano tremeu violentamente quando a pressão negativa das bombas sugou o conteúdo da linha de esgoto. O som mudou. O zumbido suave das bombas viram um ronco engasgado e... como um animal doente. O líquido viscoso e escuro começou a subir pelos canos de alta pressão, correndo em direção à superfície a 80 km por hora. Eu não corri. Eu saí andando calmamente. Subi as escadas. Quando abri a porta de serviço para o jardim, o cheiro chegou antes de mim. Um cheiro podre, enxofre, metano, fezes. O cheiro da realidade que eles tentavam esconder com perfume. O público começou a murmurar. As pessoas cheiravam o ar, confusas. Que cheiro é esse? Uma senhora perguntou. Deve ser o adubo, alguém respondeu. No palco, a Carla continuava o discurso, alheia. E agora, o ponto alto da noite, ela gritou, levantando os braços. A grande fonte da vida. Ela apertou um botão simbólico no pódio. Era o sinal para ligar os jatos centrais da piscina e dos 30 chafarizes ao redor do salão. As bombas obedeceram. Mas o que saiu dos bicos não foi água cristalina. Foi uma explosão negra. Um jato de lama, esgoto e lodo preto disparou a 10 metros de altura no centro da piscina, caindo como uma chuva tóxica sobre o palco. Ao mesmo tempo, os 30 chafarizes ao redor das mesas explodiram. Não foi um spray suave, foi um banho de mangueira de incêndio. A lama preta voou sobre os convidados, sobre os vestidos brancos de seda, sobre os ternos de linho, sobre a comida, sobre o bolo de 5 andares. O grito coletivo foi ensurdecedor. Pânico, caos. Pessoas corriam, escorregavam na lama fétida, caíam umas sobre as outras. O branco imaculado da festa virou marrom e preto em segundos. No palco, a Carla estava paralisada. O jato central da piscina tinha caído diretamente sobre ela. O vestido de cristais estava coberto de lodo. O cabelo loiro pingava uma água negra e oleosa. Ela tentava limpar os olhos, cuspindo. "O que é isso?" Ela gritava no microfone, e o som amplificado do pânico dela ecoava no caos. "Desliguem! Desliguem as bombas!" Mas ninguém conseguia desligar. As bombas estavam travadas no modo manual lá embaixo. O senador Vargas tentou correr, mas escorregou no piso de mármore molhado e caiu de cara numa poça de esgoto. Ele tentou levantar, coberto de sujeira, perdendo toda a dignidade que o dinheiro comprava. Eu caminhei pelo meio do caos. Eu não corria, eu andava devagar. As pessoas passavam por mim correndo e chorando e vomitando com o cheiro. Elas nem me viam. Eu cheguei à beira da piscina. A Carla estava lá e no palco ilhado e tremendo e chorando e coberta de sujeira. Ela olhou para a multidão em fuga.
E então, ela olhou para mim. Eu estava parado, o único homem calmo no meio do inferno, o único homem limpo, e apesar do macacão sujo de graxa. Eu tirei o boné, tirei o lenço que cobria meu rosto. A luz dos holofotes, que ainda funcionavam, iluminou minha face, minha barba por fazer, minha pele queimada, minha cicatriz branca no olho cego, e meu olho bom e fixo nela. Ela parou de gritar. Ela apertou os olhos e, tentando focar através da lama, o reconhecimento veio devagar, como um pesadelo que se forma. Ela viu os ombros, viu a postura. Bruno? Ela sussurrou. O microfone captou. Bruno? Eu não disse nada. Eu apenas levantei a mão direita e apontei para o telão gigante atrás dela, onde deveria estar passando o vídeo institucional do hotel. Mas eu tinha trocado o arquivo na sala de controle antes de descer para o porão. O telão piscou. O vídeo institucional sumiu. E apareceu uma foto. Uma foto tremida, tirada de um celular barato. A foto do documento do Senado que eu achei no lixo. Relatório geológico, colapso salino iminente. Contaminação irreversível. E o e-mail do Vargas. Se o aquífero secar, a gente já vai estar em Mônaco. A multidão parou de correr. Mesmo sujos, mesmo em pânico, eles olharam para o telão. O escândalo ambiental brilhava em letras garrafais. A Carla olhou para trás, leu. Ela olhou para mim de novo. O terror nos olhos dela era absoluto. Ela sabia que não era apenas uma festa arruinada, era o fim da vida dela, era cadeia. Eu levei a mão ao pescoço, fiz um gesto de corte, lento. Não era uma ameaça de morte, era uma promessa de fim. Eu me virei de costas e comecei a caminhar para a saída, deixando para trás a rainha da lama e seu reino de esgoto. Eu ouvi as sirenes da polícia se aproximando ao longe. Não a polícia local do Vargas, a Polícia Federal, que tinha recebido um dossiê anônimo com fotos e coordenadas geográficas da mina ilegal e do aquífero roubado há 2 horas. O meu trabalho estava feito. A água tinha encontrado seu nível, e o nível deles era o fundo do poço. A caminhada para longe do resort foi a caminhada mais leve da minha vida. Atrás de mim, o caos reinava. Sirenes azuis e vermelhas cortavam a escuridão do deserto, substituindo os canhões de luz da festa. O cheiro de esgoto ainda pairava no ar, mas a 100 metros de distância, o vento do Atacama já começava a limpá-lo, trazendo de volta o cheiro mineral de sal e frio. Eu não parei para ver a prisão. Eu não precisava ver. Eu sabia como terminava. A Polícia Federal, armada com as provas que eu enviei anonimamente e com o flagrante do desastre ambiental ao vivo, não teria misericórdia. O senador Vargas perderia o mandato, a imunidade e a liberdade na mesma noite. A Carla perderia tudo o que ela mais amava, a reputação e o dinheiro. Eu subi numa duna alta e a 1 quilômetro de distância, sentei na areia fria. Tirei uma garrafa de água mineral do bolso do meu macacão. Água limpa, pura. Bebi devagar e saboreando cada gota. Lá embaixo, o Oasis Blue Resort parecia uma maquete quebrada. As luzes piscavam, carros de polícia bloqueavam a saída. O sonho de grandeza deles tinha durado exatas 4 horas. O deserto e que eles tentaram domar com concreto e dinheiro tinha vencido. A natureza sempre vence no final. Ela só precisa de um pouco de ajuda às vezes. Passei a noite ali, vigiando. Vi quando levaram a Carla algemada. Mesmo de longe, vi que ela não lutava mais. Ela estava curvada, derrotada. A lama no vestido branco dela tinha secado e formando uma crosta escura. Ela parecia uma estátua de barro que foi deixada na chuva. Quando o sol nasceu no domingo, eu me levantei. O meu trabalho como vingador tinha acabado, mas o meu trabalho como geólogo estava apenas recomeçando. Eu não voltei para a cidade para reclamar a minha vida antiga. O Bruno, que assinou contratos e usava relógios caros, morreu naquela areia há 2 anos. Aquele homem era fraco. Aquele homem confiava nas pessoas erradas. Eu agora era Saulo, ou Uzair, ou simplesmente um fantasma que aprendeu a sobreviver. Peguei minha mochila que eu tinha deixado escondida entre as pedras.
Dentro dela havia o dinheiro que sobrou do cartel e, mais importante, os mapas geológicos originais do aquífero. Os mapas que mostravam não onde perfurar para fazer piscinas, mas onde perfurar para salvar as aldeias indígenas que estavam secando. Caminhei para o norte, longe dos hotéis, longe das câmeras de TV que agora invadiam a região para cobrir o escândalo da lama. Eu fui para as comunidades esquecidas, para os povoados de casas de adobe onde as crianças bebiam água salobra de poços contaminados por arsênio. Cheguei numa vila chamada Toconal, um lugar onde o pó cobre tudo. Procurei o líder da comunidade, um senhor de 80 anos com o rosto que parecia um mapa topográfico. Eu sei onde tem água, eu disse para ele. Água doce, perto da superfície. Ele me olhou desconfiado. Quem é você? Ele perguntou. Mais um gringo querendo vender milagres? Não, eu respondi. Eu sou apenas um homem que deve uma dívida ao deserto, e eu vim pagar. Eu não cobrei nada. Usei o dinheiro do cartel para alugar uma sonda pequena. Perfurei no lugar certo, a 40 metros. Quando a água jorrou, limpa e fresca, molhando a terra poeirenta da praça da vila, eu vi as pessoas chorando, crianças brincando na lama, velhos enchendo baldes e rindo. Aquela água valia mais do que todo o champanhe que a Carla bebeu na vida dela. Aquela água era a vida. Fiquei por lá. Virei uma lenda local. O homem sem nome que acha água. O fantasma do Atacama. As notícias chegavam pelo rádio. A Carla pegou 20 anos de prisão por fraude, crime ambiental e tentativa de homicídio. Sim, a polícia achou o jipe abandonado e as provas circunstanciais. E o meu depoimento anônimo ajudou a fechar o caixão. O senador Vargas delatou meio mundo para tentar reduzir a pena, mas acabou numa cela comum, sem ar-condicionado. O resort foi demolido por ordem judicial para a recuperação da área. O aquífero foi declarado Reserva Nacional Protegida. Às vezes, à noite, quando o frio desce das montanhas e o céu fica tão claro que você pode ver o centro da galáxia, eu sento na varanda da minha casa de pedra. Eu olho para a cicatriz na minha mão. Eu lembro da dor. Eu lembro da sede. Mas a raiva secou. Ela evaporou como água no asfalto quente. O que restou foi a paz. A paz de saber que a balança foi equilibrada. Eu pego um copo de vidro, encho com a água do poço que eu mesmo cavei, levanto o copo para a lua. Saúde, Bruno. Eu sussurro para o homem que eu fui. Você teve que morrer para aprender a viver. Bebo a água. Ela é fria, doce, perfeita. O deserto não perdoa a fraqueza, mas ele recompensa a paciência. E eu tenho todo o tempo do mundo agora.